o que seria uma atitude ideal para você nesse momento? Vai ser um momento em que nós vamos ter que conversar muito bem com quem já é nosso cliente, ou seja, um endomarketing, ou vai ser um momento, eu sei que tudo é bom, mas o que vai predominar? A conversa bem feita com o nosso cliente, aquele que de repente parou de pagar boleto, que não cobriu os cheques, mas quer terminar o tratamento, a gente vai ter que renegociar tudo, ou a conversa realmente com a equipe no sentido de receber novos clientes? Eu sei que essa pergunta parece boba, mas eu queria que você desse um parecer para a gente. Boba? É uma das perguntas mais difíceis que já me fizeram. Olha, gente, não consigo dizer um é esse ou aquele, mas o que eu posso dar de certeza para vocês é: não tem espaço, não tem brecha para erro nessa volta, tá? Então, a gente tem que entender o seguinte, nós já passamos por várias recessões e vamos passar por mais uma, ok? Tá? Mas essa recessão tem uma característica bem específica, ela vai ajudar a área da saúde. Então, ela pegou um momento em que ela botou as pessoas dentro de casa só falando sobre como se cuidar. Só falando que as pessoas têm que pensar em si, têm que cuidar na sua saúde, têm que pensar no outro. Ela tirou todos os concorrentes de vocês de ação, as viagens, né? Tirou tudo que as pessoas gastavam, que era concorrente direto com vocês. Então, assim, vocês vão ter uma brecha que outras áreas não terão nesse retorno, tá? Só que a gente não pode errar. Tá? A gente não pode errar. Esse que é o mais importante. Por que a gente não pode errar? Porque na recessão, a margem de lucro é chata. Entenderam? Então, a recessão faz com que a gente tenha dois polos muito grandes. Quem tem dinheiro vai ter muito poder de compra, e quem não tem dinheiro vai ficar com pouquíssimo poder de compra. A gente vai fazer com que aquela classe média que tinha surgido e comprava muito, ela vai para uma das duas pontas, tá? Então, o que vai acontecer? Quem tem dinheiro vai te espremer num pagamento à vista, porque ele tem poder de compra. E quem não tem dinheiro vai te espremer no desconto e no parcelamento. Então, qualquer um dos seus dois clientes vai nos espremer. Isso. Entenderam? Por isso que a gente não pode errar. E o que não pode errar? A gente não pode perder paciente com mau atendimento, a gente não pode deixar de cobrar, porque se eu der brecha de que a minha cobrança é falha, eles vão saber se utilizar disso, tá? A gente não pode deixar o nosso paciente esperando na recepção, como a gente deixava antes, porque isso agora se tornou um risco. É uma coisa que eu gostei do corona. Vai resolver esse problema de espera na recepção. Não encontra dois lá. Agora vou conseguir o que eu tanto queria nas clínicas. A gente não vai poder deixá-los esperando na recepção, né? O valor dos EPIs, porque não pensa que esses EPIs vão desaparecer, esse ano inteiro vocês vão trabalhar com isso, tá? O valor desses EPIs são caros, a gente já calculou, triplica o valor do que você usava antes de EPIs, tá? Então, os materiais importados vão estar lá em cima, o valor, então, o lucro de vocês vai ser achatado. Por isso, a gente não pode errar. Não pode errar com controle de estoque, com perda de material bobo. Gente, vocês não têm ideia quanto se perde em odontologia. É muito, é muito. Olha, há pouquinho tempo atrás, eu estava prestando consultoria numa clínica, só o que a gente tirou, uma sala clínica, só a sala do implanto. A gente tirou tudo, chamou duas indústrias lá, dois representantes de indústria para catalogar tudo aquilo e tal. Só de perda, deu 12 mil reais. De uma sala. Meu Deus. Tá? Meu Deus. Então, todo consultório eu vejo muito isso. Vai puxar lá uma gás e voa não sei quantas pro chão. Derruba os coletes de algodão. Acabou com essa festa. Tem que fazer tudo com muita calma, muito pensado, sem ficar abrindo coisa que não vai usar, sem perder data de validade. Gleice, eu tô adorando você falar isso, porque minha equipe toda tá aqui na live. Tá vendo, pessoal? Presta bastante atenção, né? É muito importante. A gente não vai ter margem agora para ficar errando nessas coisas, tá? O paciente que vai até você, hoje ir é arriscado. Então, o paciente que vai, ele vai para fazer.
Então, a gente tem que negociar para poder fechar esse paciente. Vai ter que fazer mais procedimentos dentro da mesma consulta, porque os EPIs são caros, porque sair de casa é arriscado. Então, a gente tem que fazer com que cada consulta seja muito produtiva. Tem que aproveitar para fazer o maior número de procedimentos possíveis. Ou Tá? seja, fazer um agendamento com menos pacientes e com maior tempo com cada um, né? Para compensar esse aumento do preço do material. Exatamente, tá? E para evitar esse medo das pessoas de contaminação também. Porque esse medo, gente, vai continuar até o final do ano. Não pensa que porque vai liberar a quarentena que o medo vai embora. Né? Então, assim, o medo vai perdurar. Então, a gente tem que colocar isso já no atendimento. E, assim, para retornar, a gente vai ter que fazer um bom trabalho com quem já estava em tratamento, óbvio. Com quem já passou por nós, né? São pessoas... Por isso que esse momento que está em casa é momento de relacionamento. É momento de ligar para todo mundo. Liga um por um, tá todo mundo atendendo o telefone, que é uma coisa que não acontecia antes. Então, liga para todo mundo, pergunta se a pessoa tá bem, liga para falar que está querendo saber se ela tá bem, né? E faz lá uma atualização cadastral, confirma o endereço dela, confirma o WhatsApp, diz para ela que assim que voltar a atender, você liga. Nós fizemos nesse período agora de quarentena, todos os dias, a nossa equipe está aqui, né? Pode até comentar aí embaixo. Uma estratégia de nos mantermos próximos ao nosso cliente. Então, criamos um treinamento de saúde bucal, ensinando 4 vídeos, ensinando a escovar dentes, ensinando a passar fio, ensinando tal, falando do câncer, falando da escolha da escova e tal. Criamos oportunidades para ficarmos próximos dele, né? Então, lista de transmissão todos os dias, bater, papapá. Então, a gente está, assim, nesse momento. Então, você, pelo que você está falando, é o caminho, né? É momento da gente se fortalecer nesse relacionamento, né? De colocar temas que até então a gente não tinha trabalhado. Então, falar sobre mastigação, sobre ronco, respiração, dor. Todos esses temas que a gente fala pouco, porque não são temas vendáveis, facilmente vendáveis, né? São temas que demoram um pouquinho mais até levar uma compra e a gente acaba não falando. Então, esse é o momento que a gente tem tempo para explicar coisas mais complicadas, para explicar coisas diferentes. A gente vai plantar uma sementinha para colher ali na frente quando esses atendimentos voltarem à tona aí, né? A Vânia colocou aqui muito bem colocado o seguinte, que o cliente continua sendo o foco, como todos os seus cursos que a gente tem assistido, né? E nós continuamos pensando nele durante a quarentena e na volta temos que continuar com o foco nele, né, Gleice? Exatamente. E aí vem a segunda opção que você me deu, né? Que é, e o cliente novo? Então, a gente precisa se tornar cada vez mais visível. Porque numa época de recessão, quem aparece é quem ganha. Então, a gente não pode mais contar apenas com aqueles pacientes que já vêm espontaneamente. Né? A gente precisa se tornar mais visível para que todo mundo nos encontre. E nos encontre logo, nos encontre primeiro. Tá? Então, nessa retomada, a gente não pode demorar muito para se tornar mais visível do que a gente já é hoje. Né? Perfeito, eu vi eu atendo na medicina também, e com isso de fazer a telemedicina, o que as clínicas perceberam? Que elas começaram a ganhar visibilidade de cidades vizinhas. E começaram a atrair essa população que não ia, porque eles queriam primeiro um contato com o doutor. Isso pode ser feito por vocês, né? Não cobrando, como a medicina cobra, mas um contato com o doutor, como a gente está fazendo aqui. Porque depois que eu bater um papo com você, eu não vou querer outro doutor. Né? O que vende na saúde é empatia. Depois que eu conheci você, eu vou me deslocar. Então, vocês precisam estar visíveis, se fazerem visíveis, porque vai ser um momento de muita necessidade de divulgação.